No programa de hoje está comigo então essa empreendedora do ramo da estética. Ela que é parceira aqui também do projeto do portal Vale do Taquari LS, parceira também de programa, apresentadora, e hoje está do outro lado, está como entrevistada então. Eu vou conversar hoje então com a Lia. Seja bem-vinda, Lia Schmidt. Boa noite. Boa noite, Maicon. Boa noite a todo o público que estão nos assistindo ao vivo e que também irão nos assistir novamente. É diferente, Maicon, estar do outro lado, no outro banco, né? Mas creio que eu já desenvolvi uma questão de ser fácil entrevistar. Hoje é uma nova experiência ser entrevistada. Diferente. Legal, obrigado por ter aceito o convite, tá, Lia? E está comigo então nessa noite. Então, nessa noite ou dia, enfim, madrugada, quando você estiver assistindo o programa, então, que ele vai ficar também gravado, certo? E Lia, para começar então, para o pessoal então, de casa, para ter conhecer um pouquinho melhor então da Lia, atendimento, procedimentos então, que a Lia faz? Eu sempre quis, primo, atender tipo em até pessoas de idade elevada. Hoje eu faço no salão, né? A gente tem um hábito, na verdade, cultural até, de chamar de salão. Salão de beleza. Eu gosto de chamar de um centro onde tem a questão da beleza, do empoderamento, mas também tem onde a gente faz uma conexão bacana com um ser humano. Antes de mais nada. E ali hoje eu ofereço trabalho de massagem e depilação, que é o meu carro-chefe. Mas faço também cabelo, faço unha. Hoje eu tenho uma colega, Cláudia Malman, faz a parte de manicure e pedicure. Mas, óbvio, eu estou sempre lá para assessorar e às vezes ela não pode atender nenhum determinado horário onde eu me disponho, até porque ela tem uma... Também faço trabalho de micropigmentação, maquiagem, para festas, especial. Aí tem toda essa questão de venda, né? Venda de um produto Mary Kay, que eu parceira consultora, a Forte Mag, que é um produto que ele traz também bem-estar e saúde. Sempre eu vi trabalhar numa área mais a nível de saúde. Então, muitas vezes a questão do salão de beleza vai um pouco contra, não estou dizendo não se deva fazer, não. É o que eu me propus, é o que chama no meu coração fazer. É olhar para a saúde. Então, eu olho para a saúde do fio do cabelo, eu olho para a saúde da pele. Tanto é que a parte da massagem estética eu não gosto de fazer, eu não me sinto realizada e deixei de fazer há muitos anos já, Maicon. Mas eu faço os pós-operatórios, quem faz cirurgias de plásticas, né, de estética, para desinchar as mãezinhas que estão gestando e pós-gestação. Essas pessoas, então, eu atendo, que seria ainda dentro da área da estética. E se não, o meu carro-chefe é a massagem terapêutica, é a massagem para tirar um nódulo, para tirar um peso. E aí eu já vou conversando, já vou me inteirando. O que é o dia a dia dessa pessoa? O que está no entorno daquele nódulo, daquela contratura? O que está acontecendo para essa pessoa estar precisando, né, do serviço? Óbvio, uma massagem, quem não precisa de uma massagem de tempos em tempos?
A massagem, ela é, na verdade, algo que é da medicina oriental, que os japoneses, os chineses usam há muitos, é milenar, é realmente uma cultura milenar, é uma medicina milenar já de muitos anos, do shiatsu, do yin, da massoterapia. E na Índia é muito difundida a Shantala, que é a massagem em bebês, que também foi agregado no meu curso de massagem. A parte da estética, então, ela veio na contrapartida como um complemento, né? Já mais focada num público mais feminino, que é mais vaidoso, não que o homem não possa fazer, mas é mais a mulher quem procura, né? Então, hoje eu faço todos esses trabalhos e tenho clientes que são fiéis de determinados serviços. Não é que todos os meus clientes usam todos os serviços que eu faço. E tá tudo certo. Por quê? Porque eles gostam de algum serviço que eu faço. E gostam de um outro serviço que um outro colega faz. Eu sempre falo para os colegas da área, Marco, e até para os clientes, porque às vezes eu percebo que um cliente novo, que vem a primeira vez, fica meio constrangido de dizer, eu faço tal coisa com tal profissional. E eu digo para eles, eu inclusive muitas vezes digo, Marco, a pessoa está fazendo bem para ti? Está acertando? Continua indo lá. Porque ela já te conhece, ela já conhece a pele, principalmente em cabelo. Ela já conhece o fio, ela já conhece o corte, ela já conhece o caimento, qual o produto, sabe produtos que são incompatíveis. Então, muitas vezes eu digo, continue indo, está muito bonito. Acho que é humanamente impossível, é humanamente impossível eu querer atender todas as pessoas de Lajeado. Uma população de 90 mil pessoas, não tem possibilidade de eu atender. Eu vou atender uma fatia desse nicho e em alguns serviços. Minoria. E onde é que fica localizado o Salão da Lia? Hoje eu estou localizada na Rua Francisco Oscar Karnal, 218, na sala 301. É uma coisa também, Marco, que vem de cultura, de família, que pedra que rola não cria limo. Era um ditado que eu ouvi, que não é bacana você ficar mudando de endereço. O cliente ele perde a referência, ou então trocar o número do telefone, o número de contato. Mas, muitas vezes, é necessário pelo fato de não ser próprio, né? Então, às vezes, por alguma questão socioeconômica, alguma questão que não está mais de acordo, ou ficou muito grande ou ficou muito pequeno, a gente acaba mudando. E nesses percalços, algumas coisas acontecem, né? Então, agora eu estou há 4 anos nesse endereço e estou saindo bem, estamos saindo bem. Que legal. E antes tu comentou, já para pegar o gancho também, claro, comentou da massagem Shantala, né? Que sim, é feita em bebês. Isso, em bebês. E assim, até compartilhando também com o pessoal de casa que está olhando, eu até tive a oportunidade, então, quando a minha pequena então nasceu, nós logo cedo então tivemos a oportunidade de conhecer a massagem, né? A Shantala, feita então em bebês. E até, enfim, quem está tendo ou vai ter os filhos, pesquisa, vai atrás da massagem, então Shantala, que ela faz muito bem para o bebê, para a criança, estimula então os braços, enfim, tu vai saber explicar um pouquinho melhor. E querendo ou não, nós vimos, né, enfim, eu e minha esposa, o desenvolvimento logo, né, da minha filha, então, referente à massagenzinha, né, até em questão de cólicas, né, que ajudado, então é legal. Se você não conhece, então dá uma pesquisada, vê
a questão da massagem então, na Chantal, que é bem interessante mesmo, né? Sabe, Marcon, que é uma coisa bem interessante. Nós não havíamos combinado nada, mas eu acredito muito no universo e ele é providencial. Como agora, com a pandemia, eu percebi não, é fato, muitas mulheres estão grávidas, estão no período gestacional no início ou indo para o final, inclusive clientes minhas ou pessoas muito próximas a mim. E eu aprendi a Chantal. A minha filha foi a bebê modelo no meu curso da Chantal. Então, é até um projeto, assim, é algo que eu gostaria de difundir, porque a Chantal, tudo bem um profissional fazer, tá? Pessoas que estão me assistindo, tudo bem um profissional fazer, mas é fundamental a conexão da criança com pai e mãe. Então, qual é a minha ideia, Maicon? Ter com os pais, logo, o umbigo não precisa ter caído, tá? Pai, mãe, não precisa ter medo, tá? De já começar. A minha ideia é eu me deslocar até a casa dos pais, porque assim, ó, o legal seria, tá? De uma das duas formas. Massagem, banho, mamar. Ou então, banho, massagem, mamar. É muito necessário a mamada no final, seja ela no peito, seja ela na mamadeira, tá? Conforme a condição da mãe. Então, se de repente uma ou duas vezes eu faço a aplicação, os pais, uma primeira eu faço a aplicação, a segunda os pais vão fazer a aplicação e numa terceira visita eu vou monitorar e dar algumas dicas onde eu já não estou atuando. Eu consegui fazer isso com a minha sobrinha, né? Então passando isso para o meu irmão, para minha cunhada. E muitas mãezinhas pós-parto, tua esposa também, às vezes estão debilitadas devido a um parto. Não importa. Aí quem assume esse papel? O pai. O pai. E é muito bacana essa conexão dos filhos recém-nascidos com os pais, porque isso é uma coisa cultural que não havia muito, do pai estar mais interagindo, ou inclusive até com o banho, né? E aí eu dou essas dicas de como fazer. De que melhor maneira fazer a massagem. Ela vai ser boa para quê? Ela realmente vai fazer um desenvolvimento cognitivo e de psicomotora da criança. Ela vai ter mais agilidade com a mão, de conhecimento de mão, de braço, a questão dos movimentos, as cólicas, né, que acontece, o crescimento também dói. Então, conforme é feita a massagem, esse crescimento também ele já tem um atenuante, sem falar o contato visual, pele e voz dos pais com a criança, que isso é fundamental. A criança vai relaxar, ela vai sentir segurança e, né, no final, tanto faz se a mãe está aplicando, ela vai tomar um banho ou já recebeu um banho, vai receber o conforto do mamar da mãe e ela vai ter um soninho tranquilo. Com certeza, é muito bacana. E daí o trabalho, então, fazendo dessa maneira. Perfeito, porque eu acho que o profissional da massoterapia, neste caso específico da Chantal, ele não é fundamental. Ele é necessário para sugestionar e ensinar como fazer a melhor forma, como tem que ser feita a manobra da maneira correta. Sim. Ponto. Dali em diante é carinho. É carinho, né? É isso aí. E assim funciona com a massagem, sabe, Marcon? Porque a massagem, muitos me perguntam que tipo de massagem eu faço. Eu gosto muito de dizer que eu faço a corporal. Parece
parece que eu estou sendo egocêntrica quando eu digo o corpo fala. Quando eu toco num corpo, é um corpo humano, não tem sexo. Claro, homens têm mais pelo, mulheres têm menos, mas é um corpo humano e o corpo fala. Tanto é que conforme aonde está localizado a contusão, a contratura, eu já peço para a pessoa, tu te incomodou em tal setor? Tu te incomodou com alguém de sexo masculino ou feminino? Qual é o peso que tu está carregando em tal setor da tua vida, ou isso ou aquilo? E as pessoas chegam a olhar para mim e dizer assim, credo, mas tu é bruxa? Quem te ligou para dizer o que está acontecendo? Porque o corpo fala. Então, assim, muitas vezes eu misturo várias técnicas. Da terapêutica, massagem terapêutica, do shiatsu, do doin, deslizamentos. Quando eu percebo que o corpo não está precisando de nada, está inchado, drenagem. E se não, relaxante, que é uma mão mais suave, alguma coisa mais suave. Mas eu vou ser bem sincera, a relaxante, apesar de que todas as pessoas falam assim, eu quero relaxar. As pessoas querem relaxar sim, mas elas estão com uma contratura, elas querem resolver os nós, o nervo fora do lugar, né? Então, na verdade, de novo, é uma questão de verbalização e de como culturalmente foi colocado, de botar o nervo no lugar. Eu vim relaxar porque eu tô com uma dor, então eu quero que tu, né, desfaça esse nó. Então, realmente, a massagem, a manobra, a técnica da relaxante eu praticamente não faço. Nunca foi pedida. E tu comentou ali que tu atende unissex, tanto homem, tanto mulher. E hoje, porque hoje os homens não estão se cuidando cada vez mais, né? Então, no teu dia a dia, como é que é esse atendimento? Tem esse atendimento também, mulheres, bastante homens também, nessa questão de, enfim, sobrancelha, depilação, como é que é isso aí, essa procura? Marco, muito boa, muito oportuna a tua pergunta. Na verdade, assim, o que acontece? Minha percepção de anos, tá? A mulher, ela, todo o consumismo que tem em volta da mulher, de toda uma busca de perfeição e de beleza e de estética, o próprio mercado bombardeia ela com algo comercial, tá? Então, eu vou dar alguns pontos de serviços, tá? Então, na massagem, hoje, eu atendo menos mulheres do que homens. E isso desde a minha formação. Por quê? O que eu vejo, tá? O homem tem menos apelos de consumo e até de cuidados de beleza. Não estou desmerecendo o público masculino, tá? É algo cultural. Nossa, o homem corta o cabelo, faz a barba. Quantas peças do vestuário masculino e quantas peças do vestuário feminino? Calçado, bijuteria, maquiagem, acessórios, então nem se fala, não é? Então eu sempre percebi que o homem se permite fazer massagem para relaxar. A mulher procura massagem para ficar mais bonita. A questão da estética, que eu não me sinto realizada e não faço mais hoje. Pude me dar essa questão de dizer não faço mais. Mas a mulher tem toda uma vaidade maior na depilação, de não ter pelos. E isso tem mudado de uns 6 anos para cá, gradativamente. O homem está fazendo e muitas vezes venho um cliente para uma massagem, vamos tirar essa sobrancelha, começa com um pouquinho, tu entende? É uma questão de oferecer, muitas vezes, mas sem ser intrusivo, assim, se intrometer na vida da pessoa, tá? E sim,
Então, os homens mais vaidosos, alguns mais vaidosos se depilam o corpo todo. E esses trazem muito cliente, porque existem depiladoras que depilam homem, sim, várias, mas nem todas se sentem confortáveis. Muitas conhecidas minhas, tanto na área da massagem como na depilação, têm acordos com seus parceiros de não atender o público masculino. Então eu faço com elas uma troca, né, de dizer, não, pode mandar para mim que não tem problema nenhum, eu vou atender. Que eu vejo que é uma questão de postura. Sim. Uma questão de postura. E outra coisa que eu percebo, Marco, de novo, eu não estou fazendo apologia a ninguém, mas o homem, ele é mais fiel, ele é um cliente fiel. Se você proporciona para ele um ambiente legal, bom, um bom trabalho e uma postura, ele vai sempre ter o contato contigo. Ele não vai procurar um outro profissional. Por que ele vai perder tempo em procurar um outro profissional, correr o risco de não ser tão bem atendido? Enfim, isso é, de novo, do perfil masculino, feminino. A mulher, ela vai experimentar mais, porque é do perfil feminino. Buscar conhecimento, ver, experimentar aonde for melhor, eu vou. Aí várias questões, ambiente, como se sentiu, valores, enfim, várias questões, né? E de novo, é bem do perfil feminino, masculino. A gente tem que respeitar. As minhas conversas com uma criança de 9 anos, com uma jovem, uma mãe, uma avó, é diferente, é outra abordagem, é outra geração, então eu também tenho que ser um polvo, assim, eu tenho que abrir a minha mente para entender o que essa pessoa está precisando e o que vai ser legal para ela naquele momento. Com certeza, exatamente. E Lia, tu comentou muito da massagem, né? Sim. Fala muito de massagem. Sim. Essa foi a área que tu começou, então, provavelmente? Sim, foi a área que eu comecei. Na verdade, né, Michael, eu digo que eu nasci massoterapeuta. Eu tenho lembrança, alguns flashes de, né, fazendo na minha mãe. Claro que não é ser massoterapeuta, fazer massagem na mãe, né? Mas eu tenho alguns flashes de já com 3 anos. E depois já tinha uma coisa assim que eles falavam, não, a Lia sabe fazer, coisa e tal. Muito jovem, 12, 13, 14 anos. Desde o início. Então eu tinha uma consciência, Michael, de que no corpo humano nós temos tudo em 2, né? Quase tudo da boca, né? Então é um só, mas quase tudo no nosso corpo é 2. Então eu tinha essa sacada de que quando tinha um pé, porque no interior, né? Interior é pé torcido, é algo fora do lugar, né? Então, de eu deslizar, sentir, tocar na perna boa ou no pé bom, para depois ir para o pé ruim e ver o que estava fora do lugar, né? Para tentar deixar igual. Então, era dito, né? Quando tiver um curso eu vou pagar para Lia, era pai, era avô, era os dindo. E então aconteceu, né? Bem de berço. Então, assim, vamos fazer um pequeno intervalinho. Depois do intervalo, então, vamos continuar então, com o nosso bate-papo aqui com a Lia. Tá? Então, saber um pouquinho mais do início da trajetória dela, aí, iniciando então massagem, enfim, entrando na estética. Tá? Dê sua curtida, compartilha com os amigos e voltamos já já.
Estou aqui então conversando com a Lia e antes do intervalo então nós estávamos falando com ela, estava comentando que começou então essa carreira dela aí inicialmente com massagem já vindo de berço, né? Então a gente vai dar continuidade aí um pouco, mas antes quero falar com você, empreendedor, empresário, que é seu parceiro aí, nosso aí do portal Vale do Itaquaí AS, entre em contato com a Voba Publicidade, fale com o Vanderlei e seja um de nossos apoiadores aí para levar esse projeto aí adiante. Lia, como a gente estava conversando então antes do intervalo, comentou então que veio já desde pequeno, veio já desde berço essa questão aí da massagem, indo para essa área, provavelmente com influência, que nem comentou, pai, mãe, tio. Foi mais ou menos aí nessa linha que começou a surgir essa vontade de ir nessa área aí? Michael, o fato de repente eles terem percebido que eu tinha algo, um dom, sei lá, não sei se dá para chamar dessa, ou uma facilidade, tá? Foi que me levou para isso, né? Mas assim, ó, até para que o público, né? Muitas vezes muitas pessoas me veem e tem uma impressão. É normal a gente, quando conhece uma pessoa, ter uma impressão sobre essa pessoa, né? Então assim, eu vou aproveitando, né, o momento. Eu, na verdade, vim de uma família simples, trabalhadora, rural, né? De avós que trabalhavam na lavoura, né? E seria, na verdade, a questão da continuação, da perpetração de trabalhar na lavoura, né? E eu sempre, desde muito jovem, dizia pro meu pai, eu sempre era muito magra, muito pequena, que eu não queria ficar na lavoura, eu não queria ficar na terra, não desmerecendo, amo, mas não trabalhar, que eu achava muito pesado para mim. E a gente sempre ajudou, eu e o meu irmão, ajudávamos, né, no trabalho que fosse, né, lá. E aí então eu estudei, meu pai me proporcionou isso, eu estudei em escolas públicas, mas daí o que hoje é o ensino médio, segundo grau, então ele me proporcionou o colégio em Estrela, o antigo Cefap, hoje é IEM, onde a gente mora num lugar muito bonito. Eu digo a gente porque uma época eu vim para a cidade e voltei para lá, construí minha residência lá, voltei para minha raiz, para minha terra natal. Então é um lugar muito bonito, mas que é muito difícil e não tinha ônibus. E é mato para todos os lados, então estudar, pegar ônibus, teria que caminhar uma estrada lá, que era muito perigoso. Então lá no Cefap eu ficava interna de segunda a sexta-feira. E eu engravidei com 17 anos, então eu fui mãe adolescente, né? Muitas vezes eu me perguntei por que isso aconteceu, né? Enfim, claro, né? Tu vai... Aquela história, quem tá na chuva tá pra se molhar, né? Mas eu não era desinformada e também não era uma pessoa que não me prevenia. E hoje eu entendo, porque a Ioná precisou vir por todos os membros da minha família. Todos eles, de alguma forma, houve uma situação devido a essa gestação, né? Enfim, então eu fui mãe adolescente, eu não poderia continuar, né, terminar o terceiro ano, terminei em supletivo, eu não perdi nenhum ano de estudo, e foi aí, fiz em supletivo, estava fazendo supletivo, e foi aí que a minha mãe escutou na Rádio Independente, né, que teria um curso em Estrela, né? E ela pegou o número, entrou em contato. Não existia naquela época, há 22 anos atrás, cursos de massoterapia. Hoje sim, hoje a gente tem institutos, hoje a gente tem o Senac que tem. Então era realmente muito raro. Era uma questão de que quem tinha o conhecimento passava para alguém, como as benzedeiras, os benzedores passam para algum outro membro
que eles sintam que tenha o dom de fazer isso, né? Enfim, então, como a minha mãe escutou, ela, né, me inscreveu. Era caro, era um curso caro, né? Duração de 1 ano. E ela, inclusive, acabou fazendo também o curso. Mas haviam regras, óbvio, que nós não poderíamos trabalhar por ser família. A gente não podia trabalhar juntas. Então tá, segui, então, como eu disse, então a minha filha era nascida e ela foi o bebê da Chantala, né? Do nosso curso, do módulo da Chantala, precisávamos de um modelo, uma colega se disponibilizou. E aí, por fim, ela não conseguiu a criança, então como a Ioná ainda vinha mamar, né? Então ela acabou ficando para ser o bebê da Chantala. Em seguida eu comecei a trabalhar na área, no interior mesmo, então eu fiz umas parcerias com um salão pequeno, aluguei então um quartinho, a minha primeira maca foi umas tábuas que o pai cedeu e eu troquei com o marceneiro por massagem, ele fez uns cavaletes, a maca montada ali. Depois eu fiz uma outra parceria num outro lugar no município, então já trabalhava em 2 lugares, 2 tardes, porque eu tinha a Ioná pequena, então ela ia junto ou eu deixava ela com alguém nesse período que eu ia atender. Então eu já fazia na localidade 15 de novembro, depois na localidade da Grupo Stark em Cruzeiro, né? Pessoas maravilhosas, como eu digo, o universo ele é cheio desses encontros e desencontros, né? Então fui muito abençoada nesse sentido. Todo início é difícil, eu tenho muito na memória uma tarde que eu fiz 8 atendimentos e nesse local na Grupo Stark eu não tinha maca, eu fazia o atendimento no chão, porque é a melhor maneira. Se tu não tem maca, é no chão, num tapete. E eu fiz 8 atendimentos seguidos e no interior é uma coisa mais pesada. Eu trabalhei com o pulso aberto, eu tinha muita dor, mas eu concluí, né? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Então foi crescendo e foi indo. E um dia, novamente a minha mãe dela trabalhava na Stas como CC e ela escutou também na rádio, na Independente, que tinha uma clínica de estética que estava precisando de uma secretária. Então eu vi uma oportunidade de estar mais próximo. Chegando lá, então eu sou da opinião que não se mente, porque a mentira tem perna curta, não adianta, tu entende? E aí então eu acabei falando para essa proprietária que eu era massoterapeuta formada. Logo em seguida do curso de masso, eu fiz o curso de cromoterapia, que é tratamento com cores, que eu realmente apliquei muito pouco na íntegra, aplico diariamente, né, no meu ambiente, nos meus clientes, sem eles saberem, porque é como o reiki, também é intenção e imposição de mãos e eu posso usar no deslizamento. Então eles não estão, né, eles só sentem, só tem a sensação. E eu posso usar ela no meu ambiente, né? E aí, então, eu falei para essa dona desse salão que eu também tinha um curso de masso. E aí, então, ela sorriu, então, me contratou e contratou mais uma outra menina. Então, eu assumi todo esse lado da massagem no salão. Ela tinha os pacotes fechados, ela me passava a metade e eu fazia a aplicação. Ali eu tive a oportunidade, Michael, eu tive contato a duras penas, né? Tudo tem ônus e bônus, né? Com a depilação, com a estética facial, toda a aparelhagem de estética e na época tinha câmera de bronzeamento também. E atendimento, e era um público diferente do que era habitual eu atender. Era um público mais da cidade, aquela coisa mais perfeitinha, com um uso de palavras mais elaboradas, né? Então, mas foi um grande
né? Então ali eu tive também contato com o cabelo, o Mega Hair, que é o aplique de cabelo. Ali eu trabalhei 2 meses. Em 15 dias ela foi viajar para a Europa e deixou a chave da estética. Eu fiquei como responsável por 20 dias de toda a estrutura, né? E eu fiquei, né? Fiz de conta que era meu mesmo. Como eu disse, tive lá meus reveses, durou 2 meses e eu saí. Lá eu conheci os próprios clientes que haviam fechado o pacote, eu tinha recebido, entrei em contato, não com a intenção de roubar cliente, porque ninguém rouba cliente de ninguém, tá? Eu disse, fulana, você pagou, eu já recebi, eu vou te atender, mas eu estou em tal endereço. Se você quiser, eu vou fazer o atendimento. Assim eu fiz. E eu conheci muitas pessoas, né? Lá eu conheci o seu Renato Vende, hoje falecido, ele era dono da Intellectum e tudo mais. E ele viu em mim uma pessoa que tinha feeling para fazer cobranças. Vê só, que loucura, gente, né? E aí então eu fui contratada para fazer cobranças, né? Lá na Intellectum, de pessoas que com um jeito, né? Aquela coisa... Um nicho bem diferente. Então. Totalmente, né? E como lá eles trabalhavam manhã, tarde e noite, e tinha turmas, né, dessa forma, então também lá eu tinha que ir nos 3 turnos. Então eu alternava. Então eu continuava com a massagem, continuei então fazendo isso. E aí, eventualmente, ele precisava se deslocar de cidade para cidade, sempre enloucurado com telefone, coisa e tal, e ele via que eu era uma boa motorista, eu fui motorista particular. Olha, mais uma profissão. Então, naquele momento foi. Enfim, fiquei um tempo fazendo tudo isso até que não dava mais para mim, né? Então, eu larguei e uma pessoa veio me procurar, que ela queria montar uma estética, tudo mais, e precisava que eu ensinasse a trabalhar com os aparelhos. E eu não gostei disso, sabe? Eu não gostei. Foi aí onde eu conversei com os meus pais, porque como eu tinha a fama de ser impetuosa, de ir, de não medir o que eu ia fazer, então também dar as cabeçadas na vida, eu pensei, não, dessa vez eu não vou fazer errado, eu vou pedir conselho para os meus pais. Né? Ela, na verdade, ela queria abrir uma sociedade, então isso... Ela queria que eu ensinasse ela, dar tudo de mão beijada, meu conhecimento assim, de mão beijada. Tá, e eu não gostei disso, né? Poxa, eu comi o pão, né, amassou com o pé, porque eu não fui ensinada a trabalhar com aquilo. Eu ia para o manual, vinha um técnico, eu pedia para o técnico, eu não tive a oportunidade nem sequer de ter um curso daquilo ali, mas eu tinha conhecimento da fisiologia do corpo. Então, aquilo não era difícil para mim aprender, né? Enfim, daí foi onde eu propus uma sociedade para ela. Foi tudo então feito com meu pai, com a minha mãe, sabendo, deu errado de novo. Sociedade é complicado, muito complicado. Não levou muito tempo, enfim, deu toda uma situação. Foi uma época que eu fui parar no SPC, porque era tudo no meu nome, porque ela tinha um nome sujo, era uma história. Serve de lição. Foi isso que eu tirei para minha vida, uma grande lição do que não fazer. Tá, então, como eu já tinha adquirido equipamentos para entrar então nessa sociedade, eu vim trabalhar então, a mãe também, massoterapeuta, então eu ficava só no negócio e a minha mãe então trabalhava fora do expediente dela. E assim foi indo.
Aí começou massagem, depilação, bronzeamento e estética, parte de aparelhagem de estética. E aí no Mega Hair foi que eu comecei, poxa, eu colocava o cabelo e essa pessoa tinha que ir para um outro profissional para fazer corte e cor. E dava errado. E a pessoa vinha, né? Foi onde eu senti a necessidade de fazer um curso de cabeleireira. E aí o Senac abriu um curso básico para pessoas, né? Tinha que se inscrever, encher um pré-requisito, né? Para fazer esse curso. Fui lá e fiz, né? Eu não tinha com quem deixar a Ioná, coitadinha. A Ioná, então, me acompanhou a minha vida, a minha peregrinação. Ela ia junto, né? No curso do Senac, então, à noite. E ela ficava quietinha, prestava atenção, depois ela tentava ajudar as colegas e daí não deu muito certo, né? Porque as colegas se sentiram ofendidas. Enfim, aí eu comecei também com o cabelo. Então, daí eu já fazia massagem, né? Parte de aparelhagem de estética. Na época era válido, podia o bronzeamento, cabelo, Mega Hair. Foi aí que eu me desgostei da estética, eu passei a não fazer mais, sabe? Daí eu já senti que eu não dava para abraçar o mundo, né? Não dá para abraçar o mundo. Enfim, aí eu larguei a estética, eu incomodei muito a mãe pra gente comprar um espaço, então foi comprado na época um apartamento onde podia trabalhar. Depois, então, aí eu comprei o meu imóvel, então a gente trabalhava num, ficou mais profissional e morava no outro, né? Só que aí veio o conflito de gerações. A mãe queria fazer de um jeito, eu queria fazer de outro. Vocês estavam então juntas daí, digamos. Sim, como a gente é, não é que era, né? Naquela época a gente era, mas na verdade a gente é. Eu e a mãe, a gente se conversa pelo olhar. Se uma respira, a outra já sabe o que a outra tá querendo, entende? Então dava muito certo, Michael, porque nem sempre a gente simpatiza totalmente, bate o santo com um cliente que vem, ou vice-versa. Então a gente já percebia uma na outra, já vinha junto, conversava, a que não gostou, que não podia, saía fora e dava muito certo. Mas chegou um período onde eu queria ampliar, eu queria modernizar, eu queria deixar tudo mais bonito, ampliar mais, crescer mais, ali na faixa dos 30, né? Queria mais. E a mãe não estava errada. Tá bom, vamos capitalizar. Que não tá errado. Que ela estava na época dela. Sim, isso não é diferente. Exatamente. E aí foi aonde eu senti a necessidade de sair. E rompimento nenhum de sociedade nenhuma é boa, imagina com parente. Sim. Então a gente levou, dá pra dizer, quase que 10 anos para recuperar essa coisa de mãe e filha, né? Que também me custou muito. Nesse período me custou minha saúde. Aí eu fui pro fundo do poço, eu fui pra depressão. Aí eu fui ao fundo do poço mesmo. Mas não parei de trabalhar. Então tive o apoio da minha família, de uma tia, a Neuza, uma pessoa maravilhosa, é uma segunda mãe na minha vida, que ela me botou debaixo do braço e saiu batendo com a outra mão, sai porque eu vou ajudar. E assim foi, então fiquei 30 dias na casa da minha tia e depois até que a medicação fez efeito e aí eu retomei, mas eu não parei de trabalhar nesse período. Aí nesse período eu já tinha montado sala comercial no Firenze, foi uma turbulência aqui só. E aí eu recuei, fui pro meu apartamento, morava e trabalhava junto.
E aí eu estava construindo, consegui capitalizar, consegui me reerguer, estava construindo a minha casa, já tinha um projeto de transformar o apartamento numa estética bem bacana, que é um apartamento bom, grande, bem localizado aqui no centro. E aí veio um abaixo-assinado. Não pode trabalhar aqui. Morar pode, trabalhar não pode. E aí eu saí com tudo de lá e fui para uma casa. Aí eu trabalhei com equipe, mãe. Já cheguei a ter 6 funcionários. Eu quase enlouqueci. E aí a medicação não estava mais conta, eu estava indo de novo. E aí então até que o psiquiatra me disse, né? Ou tu muda de vida, ou nós vamos ter que mudar toda a medicação, porque já não dá mais conta. E aí eu resolvi mudar de vida. Aí eu me recolhi novamente. Fui trabalhar na minha casa lá no interior de Cruzeiro do Sul. E por 6 meses, eu não tenho vergonha de dizer, sabe, Maicon, que eu tive, eu não tinha vontade de levantar da cama, mas eu tinha contas para pagar, então eu levantava, né? Passou esse período, 2 anos e meio, eu disse, eu tenho vontade de voltar para o centro, coisa e tal, é lá que está o negócio para trabalhar, coisa e tal. E aí o meu companheiro me deu o apoio que eu precisava também, financeiro inclusive. E aí foi onde eu montei aqui a sala que eu estou agora há 4 anos já, né? E já tenho ideias de dar uma repaginada, dar uma melhorada. Não pretendo, hoje eu estou nessa coisa, já tenho às vezes vontade de crescer de novo, tu entendeu? Mas daí também faço terapia e acompanhamento, que de tempos em tempos eu acho que é bem bacana. E não tem nada de errado, a gente deveria procurar, às vezes quando tu não tá legal, procura ajuda, né? E é onde eu tô me entendendo de que a melhor coisa pra mim vai ser trabalhar sozinha. E nesse meio tempo, os meus porquê, eu conheci a constelação familiar, que é uma terapia. É uma terapia, ela é dinâmica, curta, extremamente profunda. Inicialmente eu procurei para mim. Saí de lá da constelação assim, ó, Maicon. É isso que tu tem que fazer da tua vida, sabe? Meio que deu Não sei se tu já sentiu isso, às vezes, aquele feeling, aquele... É isso, esse negócio vai dar certo. E dá, né? Então, estava indo muito bem, está indo muito bem, e veio pandemia. Então, tudo isso deu uma recuada, porque a constelação, eu Lia, novamente, acredito que ela é muito benéfica, mais profunda, mais... porque nós, seres humanos, somos visuais, a gente precisa ver, sentir, cheirar, ouvir, né? E aí a gente precisa do grupo. Sim. E aí no grupo vai ter emoção, vai ter excreções, lágrimas e abraço, e agora então não é um momento para isso. Então também stand-by, onde eu trabalho sim no individual, somente eu e a pessoa, e com o auxílio de bonecos. Daí também é uma forma bem bacana de se fazer. Então tô tocando nessa área mais das terapias, da massagem mais do lado terapêutico, a constelação. Então acho que as coisas vão se desenhando, sabe? Sim. Até então conversando bastante muito da tua experiência até que teve, então, curta como sociedade, então até de repente, até para o pessoal que está assistindo, alguém que também está pensando no negócio, alguma coisa que talvez que tu lá atrás tenha feito, iniciado, especificamente, ou talvez na tua área ou não, né? E que talvez você tenha feito, e se hoje era para fazer, tu não faria. Maicon, eu sei exatamente, assim, e não sei se ainda vai dar certo, entende? Tem que estar no papel.
preto no branco, especificações mínimas, o que cada um vai fazer, o que cada um vai pagar. Gente, se vocês forem fazer, eu não creio que sociedade seja uma coisa ruim, eu acho que é muito boa, mas as pessoas têm que realmente ser parecidas e querer, ou então estar ali, ó, preto no branco, tá? Eu acho que não tem nada de errado. Se vocês quiserem fazer uma sociedade, procure um profissional, um advogado, um contador, pague o que ele vai pedir, faça o contrato, faça a assinatura em cartório, porque se nenhuma das partes está com algo ruim para com o outro, não vai se importar de fazer. Vamos fazer tudo certinho, preto no branco, tu entra com 10, o outro entra com 10. Não pode ter desigualdade. Muito bacana. Então, na verdade, esse foi o meu erro, tá? Esse foi o meu erro. Eu entrei com mais do que os outros. E aí... Aquele tipo contratinho de gaveta no boca a boca. É o boca a boca. E depois vem as consequências. Dá errado, porque daí é o diz que me disse e o diz que me disse não resolve nada. É isso aí, tá certinho então. Gente, nós vamos só com um rápido intervalo, tomar uma aguinha. Depois então a gente já volta então para a gente continuar esse bate-papo. Dê sua curtida, compartilha. Até daqui a pouco. Voltamos e quem está chegando agora, estou conversando com a Lia, ela é empreendedora então no ramo da estética, aí, né, voltado também a massagem. Lia, aproveitando também a questão, esse ano foi um ano muito foi falado muito de tecnologia, enfim, inovações, né? E no ramo da estética, acredito também que, como outras profissões também, tem muito essa questão então de inovação. Como é que é essa questão de inovações também na estética? Volta e meia tem essa questão também, inovações? Sim, Marco. Na verdade, todo o ramo, toda a gama, inclusive terapias, né, há sempre alguma novidade, tá? E inclusive tecnológica, hoje em dia, né, tem muita tecnologia nos tratamentos dermocosméticos, principalmente voltado bem para a área específica da estética, criolipólise, aqueles aparelhos todos, agora está muito em voga, eu nem sei te dizer o nome do produto, tá? Mas que são injeções para que tenha redução da gordura. Agora está muito aplicação, né, na papada, o botox, preenchimentos dos lábios, ácido hialurônico, várias tecnologias. Como também tem na área de cabelo, novos produtos, novas técnicas. O que eu vejo, Maicon? De que maneira eu vejo? Na verdade, muitas coisas, de novo, estou dando minha opinião pessoal, muitas técnicas são repaginadas, sabe? Dão uma maquiada diferente. Então, se tem um outro nome, o corte de cabelo vai ter um novo nome, vai ter uma nova tesoura que vai fazer um cortezinho diferente. Então, sim, é necessário que todos nós profissionais temos pelo menos uma pequena porcentagem dessa novidade. Dentro da minha área específica, eu procuro estar sempre, né, então, com uma linha de produtos bons, de excelente qualidade na linha de cabelo.
com tinturas, as progressivas, tratamentos, novamente, tratamentos capilares, que é o que de fato eu gosto de fazer, tá? Que além de eu me sentir realizada, eu sei que eu estou trazendo um benefício para aquele fio de cabelo, para aquele couro cabeludo. Então, para que ele tenha realmente uma saudabilidade melhor, ou para a pele. Na área da massagem, eu já trabalhei com aparelho, tá? Já trabalhei com aparelho, mas realmente os meus clientes gostam mesmo, é mão, é toque, é energia, é calor, né? Então, já tive e também já vendi. Então, hoje, mais eu tento trazer um novo produto, de repente um creme diferente, um óleo. Agora nós estamos, né, no óleo de coco. Está se descobrindo todas as benesses do coco, da fruta coco. Em outra hora já eram outras coisas, para as mãezinhas que estão, né, no período gestacional, que o corpo está ampliando, então eu já entro com um óleo de semente de uva, que ele é já para amenizar a questão das estrias. Então, assim, esses cuidados, sim, de novo, algo que é do momento, que é moda, e algo que é do meu conhecimento adquirido, que os dois consigam caminhar em conjunto. Sim, isso sim. A minha forma de trabalhar. Mas sim, ano a ano, o mercado da estética, ele é bombardeado, vamos assim dizer, de novidades. Novidades, em tudo, até em equipamentos, uma maca, um mocho, que não seja só do equipamento para ser utilizado no cliente. E aí a importância do aperfeiçoamento, sim, né? É necessário. Tanto em todas as áreas, né? Indiferente na tua atuação, tanto Exatamente. Na minha, enfim, direito, medicina, todo o aperfeiçoamento, então, né? Porque a cada mês, a cada ano, enfim, sempre surge algo novo, né? Então, o aperfeiçoamento, o estudo, eu acho que tem que estar sempre presente, né? Eu até digo assim, sabe, Michael, que mesmo que tu não ponha em prática por uma questão tua, tu tem que estar ciente do que está acontecendo no mercado. A gente tem que estar informado do que há no mercado. É uma opção tua usar ou não. Né? Ou se isso cabe no teu atendimento, no que é o teu projeto de vida. Né? Tu tinha comentado no segundo bloco, então anteriormente, que até talvez tenha algum projeto meio diferente, voltado mais à questão de terapias, que é Isso. A questão da constelação familiar, que é algo então que tu almeja para o futuro, provavelmente, Sim. ou não? Como eu disse, até eu acho que foi no primeiro bloco, que é uma coisa que eu tô querendo implantar a questão da Chantala, né? Então, se você, pai, mãe, quiser conversar comigo, quiser tirar uma dúvida, e de repente a gente programar, né, quando nascer o bebê, então de fazer essa questão da Chantala, pode me procurar. E se é um projeto, né, novo, assim, que eu gostaria muito de botar em prática. E a constelação também, né? Na verdade, já estou pondo. Eu tenho algumas ideias, né? Eu, às vezes, recorro muito ao nosso parceiro, o Vanderlei, o Voba, para colocar em prática alguma coisa mais tecnológica, que é a minha dificuldade, porque eu gosto de conversar com as pessoas, de entender, interagir com as pessoas, não muito com as máquinas, né? Então, mas sim, a tecnologia, né, as redes sociais estão aí. Então, eu tenho vários projetos a nível das redes sociais, inclusive, tá? Então, que eu tô querendo botar isso em prática, que é fazer pequeno questionário para com os meus clientes, eles podem aparecer ou não, só a voz, do que eles fazem, qual o serviço, há quanto tempo. Eu tenho clientes que são meus clientes há 20 anos.
tenho cliente que começou semana passada, então, né? Porque eu acredito que o que te dá credibilidade é justamente tu escutar que uma pessoa é teu cliente há 5 anos, há 14 anos, há 10 anos, é porque alguma coisa de boa aquele profissional está oferecendo, né? Porque senão ele não voltaria, né? Então, tem alguns projetos, não vou falar totalmente, claro, né? Não. Todos vai Tem que porque ficar um pouco na eles surpresa. eles estão um embrião ainda, É. né? Então está sendo, né, modelado para ver de que maneira eu vou conseguir Sim. maturar E ele. pegando o gancho também que tu falou das redes sociais, perante esse ano que teve então muitas, enfim, Sim. em toda a... Totalmente atípico, né? Isso, na tua, né, no teu nicho, no caso da estética, e você, no caso, Sim, teu, específico. específico, tu sentiu essa falta então, quando, digamos, chegou, tu comentou que não era tão presente na mídia social, Sim. então tu sentiu essa falta perante, digamos, esse ano aí, né, durante a pandemia, isso de alguma maneira te afetou um pouco? Entendi, mãe. Assim, ó, eu parei mesmo, realmente, 10 dias em março. Aqueles primeiros 10 dias eu realmente respeitei e não trabalhei. Sei que depois também foi novamente fechado os salões, né? Por medida de segurança, em abril, se eu não me engano, perto da Páscoa, e eu não podia largar, porque eu estava com 3 pós-operatórios. Pós-operatório não pode parar. Então, assim, Michael, eu vou te dizer que eu não parei de trabalhar esse ano. Como hoje eu trabalho sozinha, então realmente é um paciente por vez, uma pessoa por vez, porque não tem como, eu não sou um polvo nesse Sim. sentido, né? Não tem sala de espera, então é por WhatsApp, geralmente os agendamentos, né? Então é por hora marcada, não é alguém que bate na porta para ver, né? Se tem horário para ser atendido, então eu não posso me queixar da pandemia. Houve uma redução de atendimento? Sim, houve, né? Mas eu contabilizo de uma outra forma, que é a nível do caixa, né? Então, o meu caixa não diminuiu, né? Então, assim, eu sou uma profissional, então, que eu não posso me queixar da pandemia. Justamente, né, minha colega não pôde trabalhar tão ativamente porque ela tem um bebê pequeno, uma criança pequena, e não tinha creche. Então, eu acabei absorvendo ainda o trabalho dela, por não ter criança pequena, né, enfim. E aí, então, eu acabei não parando. Esse ano, realmente, eu não parei. Né? Algumas coisas mudaram, sim. Mudaram, Sim, né? Clientes que têm alguma doença pré-existente não vieram mais. Gente, a gente tem que entender. Sim. Eu tenho um senhor que muitas vezes eu dizia, não venha. Um senhor de 82 anos que eu atendo, né? Há 8 anos. Porque eu pensava assim, ó, poxa, se pegar em mim, ok, né? Vou me afastar, mas por ter uma saúde mais bacana, assim, né? Mas ele com 82 anos já tem uma idade, saúde excelente, perfeita, mas a ele poderia acometer de uma forma diferente, né? Com certeza. Então, algumas pessoas vieram menos, que tinha uma frequência, né, uma rotina mais frequente, vieram menos, outras não vieram, outras começaram a vir. Então, sabe, Michael, realmente o fluxo continuou, a vida continuou, o trabalho continuou, de uma forma diferente, com foco diferente, mas continuou. Eu não posso me queixar. Que bom, Lia. Lia, quero te agradecer a presença então no programa de hoje aí,
ter topado, meio em cima da hora também o compromisso aqui do programa. Na próxima semana nós vamos ter um programa então especial aqui do Portal Vale do Taquari RS, é um programa especial de fim de ano. Então vocês aí fiquem ligados nas redes sociais, aí nós vamos estar então postando também, tá? Que vai ser um programa então diferente, tá? Lia, obrigado então. Imagina, eu que te agradeço, Michael. Até inclusive, Michael, eu deixo aqui aberto agora que eu também quero lhe entrevistar. Aí, ó. Porque eu creio que o meu programa Despertar é justamente despertar para um novo conhecimento. E por que não um que eu não tenho ainda? Isso aí é. O campo imobiliário. Com certeza. Né? Então Com já certeza. fica ao vivo. O convite, O vamos convite. trocar de cadeiras aí. Isso aí. Tá vamos certo? trocar. Com certeza, será o maior prazer então. E segunda que vem, né, Marco? Isso Segunda. aí, vai ter um programa especial então, fiquem ligados aí, que vai ser um programa especial de fim de ano do Portal Vale do Taquari RS. Para quem nos assistiu então, uma boa noite, muito obrigado e se vemos no próximo programa.